Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto. Vamos dar início à nossa primeira aula do segundo bimestre da turma da terceira etapa EJA, com conteúdo de frações. Espero que todos gostem. Tá? Se for possível, tiver alguma dúvida, algum probleminha, vocês podem estar assistindo esse vídeo várias vezes, repetindo ele, e qualquer coisa também pode ir na nossa plataforma, no grupo do WhatsApp, fazendo essa pergunta, a sua pergunta, e estaremos tentando responder o mais rápido possível para sanar esse problema. Vamos aqui agora entrar com o nosso quadro virtual e uma boa aula para vocês. Esse é o nosso quadro virtual, vou estar falando aqui um pouquinho de conceito e de frações para vocês. Se acaso vocês tiverem alguma dúvida, como eu já falei, vocês podem estar assistindo esse vídeo várias vezes, repetindo e perguntando para a gente na nossa plataforma do WhatsApp. Bom, vamos falar aqui um pouquinho de frações. Onde nós usamos as frações no nosso dia a dia? Vou dar aqui um exemplo muito importante, muito legal de se ver, que é uma receita de bolo, né? Aquela receita caseira, os ingredientes que se usa para confeccionar aquele bolo, geralmente estão representados em forma de fração. Quando você junta todo o ingrediente, todo o material, você vai formar um bolo e esse bolo vai estar inteiro, mas foi preciso de vários pedacinhos, várias junção de ingredientes para formar esse bolo. Outro lugar no nosso dia a dia que se usa bastante, né, são as nossas moedas. Elas representam a divisão do real em pequenas quantidades, né, em valores bem pequenos. Outro lugar muito importante vem na mercadoria que a gente compra no supermercado. Né? Se você observar as partes circuladas na imagem aí, que está no seu vídeo, ela se encontra com a medida de peso e de comprimento. Todas elas estão determinadas em forma de fração. Ok? E um dos mais importantes que nós podemos conversar é sobre o nosso tempo. Ele é muito importante, né, para a nossa vida, no nosso dia a dia. E o dispositivo que a gente usa, são os relógios, eles marcam para a gente as horas em forma de frações. Né? Por exemplo, aí o relógio que está marcando meio-dia, o primeiro relógio, quando a gente fala essa palavra meio-dia, nós estamos dividindo automaticamente um dia, que é inteiro, na metade. Ou seja, metade de um dia, meio-dia. Ok? Vou falar um pouquinho aqui sobre números racionais na forma de fração. Eu espero que vocês lembrem da aula do primeiro bimestre. Eu falei que durante o curso de vocês, né, o ano letivo, vocês iriam ver vários modelos de números. Começamos com números inteiros, aí falamos um pouquinho de números naturais, números inteiros, e agora é a vez dos números racionais. O que são os números racionais? Praticamente, o que eu posso dizer, são todas as formas de frações, né? Números com vírgulas, e elas surgem a partir de uma divisão. Os números racionais, elas são determinadas a partir de uma divisão. Né? Então, vamos entender o que é fração. Fração é o mesmo que divisão. Dividir em partes menores, em pedaços menores. Né? Pegar o inteiro e dividir em vários pedacinhos. Tá? Toda fração é um número racional. Isso é muito importante vocês entenderem. Você tem em matemática um algarismo que está fracionado, que está dividido em pedacinhos. Esse número ele representa um número racional. Vamos observar aqui essa figura de um queijo, né, que eu coloquei para vocês. O primeiro aqui na frente, ele é um queijo inteiro, ok? Você pegou o queijo, ele está inteiro. O segundo, ele foi dividido em partes iguais. Tá? E já o terceiro, como temos 4 partes iguais, né, esse pedacinho separado representa a 1/4 deste queijo. Vamos analisar melhor este 1/4 de queijo. Primeiro, note que a peça foi dividida em 4 partes iguais. Isso quer dizer que cada pedacinho, na realidade, equivale
a 1/4 da peça inteira, né? Nós temos aí que cada pedaço equivale a 1/4 da peça inteira. Uma coisa muito importante é a leitura da fração. Já falei para vocês no primeiro bimestre que a maior dificuldade do aluno em matemática não é resolver a questão, e sim a forma como se lê a questão. Se a pessoa não consegue ler tal comando, né, que a gente expressa sempre, leia o comando da questão, leia a questão. Se você não consegue ler a questão de forma correta, matematicamente falando, você não vai entender como funciona. Então é muito importante saber ler uma fração para poder trabalhar com ela no nosso dia a dia, né? Por exemplo, aqui nós vamos pegar 1/4. A parte de cima, né, da nossa divisão, o número 1, no caso ali, ele representa o nosso numerador, né, que é a quantidade de partes tomadas do inteiro. Ou seja, nós dividimos agora há pouco o queijo em 4 partes e pegamos apenas um pedacinho, né? Esse é a quantidade de partes que foi tomada daquele queijo. Ele vai ser chamado de numerador. E a parte de baixo é chamada de denominador, né? Que são a quantidade de partes que nós dividimos o queijo lá, ok? Uma coisa muito importante e bom de falar para vocês é que essa barrinha que está entre os dois números, muita gente não conhece, desconhece. Ela significa divisão, ok? E lembre-se bem, o numerador é o que está em cima e o denominador é o que está embaixo. Numerador em cima e denominador embaixo. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, né, para a gente ler frações, nós devemos respeitar alguma regrinha, lógico. Primeiramente, nós vamos ler o numerador, em seguida o denominador, que é a parte de baixo. E a parte de baixo, que é o denominador, ele recebe nomes especiais. O numerador, ao ler, nós vamos ler de forma normal. Se é o número 1, nós vamos ler como 1. Se é 7, vamos ler 7. E isso a parte de cima. Agora, a parte de baixo, o denominador, ele recebe nomes específicos. Por exemplo, o número 2, ele recebe o nome de meio. O número 3, no denominador, recebe o nome de terço. O 4 recebe de quarto. O 5 recebe o nome de quinto, né? E assim por diante. Então, eu aconselho que vocês dêem uma pausa agora no vídeo, vejam essa tabelinha aí do lado e tentem associar esse denominador com sua leitura original. Tá, ok? Já na forma de fração com denominadores múltiplos de 10, né, que são 10, 20, 30, enfim, assim por diante, nós temos outras leituras, né? Quando o denominador ele é o 10, nós vamos ler décimo, né? Se for 20, já é o vigésimo. Se for 100, centésimo. Se for 1000 no denominador, milésimo. E uma questão que eu quero que vocês prestem assim, mais atenção, é essa parte da leitura de 11 até 19 no denominador. Ela vai ser lida da seguinte forma: o numerador, vocês vão ler o número normal, né? Se for 1, você vai ler 1. Se for 2, lê 2. Já o denominador, você vai ter que acrescentar, vai ler normal e acrescentar a palavra avos, né? No nosso caso, aí, o nosso primeiro exemplo é 30 sobre 11. Observe que o 11 é o nosso denominador. A parte de cima nós vamos ler 30, normalmente. A parte de baixo, que é o denominador, vamos ler 11. E vamos acrescentar a palavra avos. Do 11 até o 19, nós vamos ter que acrescentar essa palavra avos. Lê normalmente o número e depois acrescenta a palavra avos. Por exemplo, o 12 vai ser chamado de 12 avos. O 13, 13 avos. O 19, 19 avos. Se quiser repetir esse pedacinho, assistir novamente esse pedacinho para tentar entender, fica à vontade, né? E eu estarei aguardando no próximo quadro com a continuação de fração. Frações que representam inteiro. O que significa isso? Bom,
Vou dar um exemplo muito legal que eu achei aqui dentro do livro de vocês, que ele mostra da seguinte forma: em uma determinada receita de torta, devemos usar um, um quarto. O que seria isso? Esse um quarto de manteiga, ainda é de manteiga, né? O primeiro valor, né, que é o número um, nós vamos chamar ele de um inteiro. Na hora de ler, vamos ler um inteiro mais um quarto. Né? Essa é a forma correta de ler esse tipo de fração. Observe que ele tem o pedaço de fração, que é um quarto, e tem apenas o número um solteiro aí. Esse número solteiro, livre, né, de fração, ele representa um número inteiro, ou seja, o número um vai mostrar como se fosse uma barra inteira de manteiga, e o quarto vai representar a pequena parte da divisão que nós fizemos. Um pedacinho de 4 partes que foram divididas. Ok? Bom, a partir de agora, a atividade é com vocês. Né? Qualquer dúvida, vocês podem estar procurando a gente no WhatsApp, no grupo. Né? Fiquem à vontade, repitam o vídeo novamente quantas vezes precisar. E lembrem-se, qualquer dúvida, estarei por aqui. Um abraço a todos e boa aula, bons estudos para vocês.